As coisas mudaram. O mundo mudou. A tecnologia mudou. O jeito de ser igreja mudou. Alguém imaginaria, há alguns anos atrás, um culto online, reunião de oração online? Na pandemia, nós celebrávamos a ceia online. Então o mundo mudou. Você concorda comigo? Todo mundo concorda com isso? Então, mas paradoxalmente, há lugares onde parece que o tempo parou. E muitas vezes, esses lugares são lugares religiosos. Nada pode mudar, nada muda. E quando muda, é apenas superficial. Nós mudamos a iluminação, mudamos a música, mudamos os instrumentos, mudamos a cor da parede. Hoje a moda é parede preta. A gente muda, né? O pessoal aí tá mudando. Nós mudamos o nome. Hoje muitas igrejas não chamam mais igreja. Elas chamam church. É inglês. Church. Não tem nada contra isso, tudo bem. Nós usamos telões sofisticados, mas por dentro nós continuamos fazendo as mesmas perguntas. Quer dizer, a gente muda a aparência, a forma, mas a gente anda dando as mesmas opiniões, as mesmas perguntas, nós usamos as mesmas categorias e muitas vezes nós oferecemos as mesmas respostas para um mundo que não existe mais. Será que nós estamos dando respostas para o mundo em que nós vivemos? O mundo que está preocupado com o meio ambiente? O mundo que fala de violência doméstica, mulheres que sofrem abuso? Nós estamos dando resposta para um mundo em que o planeta está sendo destruído, um mundo de homofobia e etc, etc. E é nesse ponto que o texto de Mateus, capítulo 2, nos encontra. O texto que eu li esta semana. Não como uma palavra de conforto, não como uma palavra que conforta o meu coração, mas uma palavra que desinstala, uma palavra que nos desloca, que nos incomoda, que nos obriga a repensar o que nós estamos fazendo com o Evangelho. Marcos, capítulo 2, versículos 18 a 22. Se você tiver Bíblia, pode usar. Se tiver celular, também pode abrir o celular. O celular também é Bíblia, viu, gente? Você pode pôr lá no texto, é a mesma coisa, tá? Olha só o que nos diz o texto. Eu vou pedir lá, ô Tchelle, por favor, vai mudando o que eu estou lendo aqui, e às vezes eu não enxergo bem o telão lá. Os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas disseram a ele, ou seja, para Jesus: os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam. Por que é que os seus discípulos não jejuam? E Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento jejuam enquanto o noivo está presente? É claro que não jejuam. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado. Então, eles vão jejuar. Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isto, os odres rebentam. O vinho se perde e os odres ficam estragados. Por isso, o vinho novo é posto em odres novos. Hoje eu quero, então, meus irmãos, falar sobre o novo que não cabe no antigo. Essa é a nossa palavra de hoje. Bom, quando é que o novo não cabe no antigo? Em primeiro lugar, eu quero dizer que o novo não cabe no antigo, porque o novo não cabe numa rotina sem vida. O texto começa com uma pergunta, e não é uma pergunta qualquer. Os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, Jesus. É dia de jejum.
Os discípulos de João Batista estão jejuando, os fariseus estão jejuando, mas os seus discípulos não estão jejuando. Por que é que os discípulos do Senhor não jejuam? Essa pergunta revela algo muito profundo. Ela não nasce da maldade daqueles fariseus. Eu acho que eles não estavam sendo maldosos. Eles estavam estranhando de algo que era diferente. Era dia de jejum, muitos religiosos estavam jejuando, e os discípulos de Jesus não estavam jejuando. A lei de Moisés, lá no Levítico, ela exige apenas um jejum anual, lá em Levítico. Era o dia da expiação. Então, os judeus passavam aquele dia confessando seus pecados, orando, examinando sua vida. Era uma vez por ano o jejum que eles praticavam. Mas nos dias de Jesus, no tempo de Jesus, a obediência à lei era imposta, era obrigatória. No tempo de Jesus, o povo era obrigado a jejuar, os fariseus, os religiosos, 2 vezes por semana. E aquilo era para eles um sinal de espiritualidade. Olha, uma pessoa espiritual é dia de jejum, hoje é segunda-feira, hoje é quinta-feira, uma pessoa espiritual tem que jejuar. Essa era a colocação. Então, nem se imaginava no tempo de Jesus alguém desrespeitar as tradições. Era tradição dos fariseus. Não estava na lei, não. Estava nas escrituras, mas era aquilo que os fariseus foram criando, os religiosos foram criando regrinhas, né? Como nós hoje em dia também vamos criando certas regras. Lembra daquele tempo que uma mulher não podia ir de calça comprida à igreja? Tempinho brabo aquele, hein? E depois, eu me lembro que na igreja fizeram, não, então é o seguinte, pode ir à igreja de calça comprida, mas não pode falar na frente. Não pode cantar lá na frente. A gente vai criando regra, mesmo que isso não esteja na Bíblia, né? Então tem muita coisa que a gente inventa na religião, é costume, a gente aprendeu assim, etc. Mas você procura isso aí na Bíblia, vamos ver. Não tem. O problema, na realidade, não era o jejum. O problema era quando o jejum se tornava num critério absoluto de fidelidade. Então, para aqueles que fizeram a pergunta, jejum representava que a pessoa estava sendo fiel a Deus. Mas eles não estavam sendo fiéis a Deus, estavam sendo fiéis à religião, às regras que eram impostas naquele tempo. Quando a prática deixa de ser resposta para Deus, ou seja, tudo que a gente faz deixa de ser resposta para Deus. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Por que você está aqui hoje? Você está aqui hoje porque quer adorar a Deus? Você está aqui hoje porque quer ser uma bênção na vida dos demais irmãos? Ou você está aqui hoje porque é costume? É costume. Sabe assim? Eu vou. Sabe aquela pessoa que vai ao culto? Eu espero que não haja ninguém aqui. Acho que não, né? Não gostei dessa música. Aí é a roupa daquele. Que sermão comprido. Sabe assim? E depois acabou o culto, ele fala amém, e vai embora. E diz assim, pronto, eu fui à igreja, eu sou espiritual. Eu não sou como aquele irmão que ficou em casa vendo jogo de futebol, ou que foi para o shopping, eu fui à igreja. Os irmãos estão captando a mensagem? Né? A ideia é mais isso, né? A prática deixou de ser uma resposta a Deus e passou a ser apenas a repetição de algo que sempre foi feito. É uma rotina. Fazer as coisas por rotina. Por que eu estou na igreja? É uma obrigação. Eu tenho que ir, eu sou crente. Ir à igreja representa espiritualidade. Realmente, uma pessoa que ama a Deus, esse momento é maravilhoso. Para mim é maravilhoso ficar cantando aqui esses hinos. Tem um prazer imenso. Né? Agora, quando eu falo, eu vou na igreja, senão o pastor vai me visitar. O pastor vai me excluir. Aí já não tem valor nenhum. Então era isso que Jesus estava condenando naquele tempo. Para Jesus, o jejum não era apenas um rito
exigido pela lei ou pela tradição. Era um assunto do coração. O jejum deveria ser resultado natural de uma vida de oração e de comunhão com Deus. Prazer de estar com Deus. O valor do jejum não está simplesmente em a gente se abster de certas coisas. O jejum é um assunto interior, a expressão de intimidade com Deus. E dessa mesma maneira devemos encarar essa prática nos dias de hoje. Jejum não é obrigação. Jejum é uma prática com Deus. Então, há muitas boas razões que podem levar alguém a jejuar. Isso não é o assunto de hoje. Jejum não é o assunto de hoje, é apenas um exemplo. Mas tem gente que pensa que jejum é simplesmente parar de comer. E não acontece mais nada. Eu estou em jejum. E vai acontecer alguma coisa. Não. As razões que a gente tem para jejuar é cultivar uma disciplina para estarmos seguros de que nós somos senhores e não escravos. Eu não sou escravo da comida. Olha, eu não posso jejuar. Eu sou diabético. Então minha glicemia cai e aí morreu, né? Então eu tenho que comer. É uma das grandes preocupações do diabético, é ou se come demais ou se come de menos. Esse é o nosso problema. Eu não posso jejuar de comida, mas eu posso jejuar de celular, posso jejuar de televisão e de tantas outras coisas das quais eu me torno escravo. Sabe qual é um jejum bom para mim mesmo? É café. Sabe assim? Ficar sem tomar café. Isso é um bom jejum. Quando eu digo assim, olha, o que manda na minha vida não é o café, eu é que mando. Então, o grande benefício do jejum, meus irmãos, é que eu estou dizendo, Senhor, o Senhor é o grande na minha vida. Não é o café que manda na minha vida. Não é o churrasquinho que manda na minha vida. Não é a bebida que manda na minha vida. Não é o cigarro que manda na minha vida. Eu sou o Senhor da minha vida e em obediência a Ti. O Senhor é que manda na minha vida. Irmãos, percebem isso? Então, esta é a questão que Jesus está colocando aqui. Vocês estão me cobrando meus discípulos, por quê? Não é hora deles jejuarem. Olha, então Jesus está condenando o tradicionalismo. A tradição. Era costume. E há coisas que a gente faz por costume. Já viu aquela oração que a gente faz antes da comida? Que você nem sabe bem o que está orando? Abaixa a cabeça. É assim. Faz por costume. Não está agradecendo por nada. Às vezes está até achando, que comidinha. Outra vez isso daí, mulher? Aí todo dia essa comida, mas vamos dar graças a Deus. Vai ser hipócrita assim lá longe, né? Então, nem tudo que é tradição é errado. Nós seguimos muitas tradições. Uma tradição que nós seguimos é nos reunirmos em culto. Isso é uma boa tradição. Uma outra boa tradição, eu acabei de falar, a gente se reunir para orar, pessoalmente, olho no olho. Chorar no ombro do outro. É uma excelente tradição. Né? Mas uma tradição que é mera obrigação, que é mero costume, não faz sentido na minha vida. Existe uma grande diferença entre tradição viva e tradicionalismo morto. Existem certos tradicionalismos mortos. E muitas vezes, sem perceber, nós transformamos certas práticas espirituais em marcadores de identidade religiosa, não mais em caminhos de encontro com Deus. Meus irmãos, o culto deve ser um caminho de encontro com Deus. Os hinos que são cantados aqui não é uma apresentação da banda, mas uma maneira em que eles estão nos servindo para nós termos um encontro com Deus. E como é maravilhoso esse hino, o último hino, ele continua sendo bom. Olha, como isso me aproxima de Deus. Não é aquela coisa, eu sou crente porque eu me visto assim. É por isso que eu sou crente. Eu sou crente porque eu oro desse jeito. Tem que orar desse jeito. Eu até estava pensando agora há pouco, eu fico meio preocupado, será que a gente fica muito tempo em pé? Algumas pessoas se cansam, principalmente os mais idosos, tipo assim, bom, deixa para lá. Então, gente, é bom cantar de pé porque a gente está numa postura boa, é melhor para cantar, ou pelo menos sentado de um jeito bom.
Agora, se você está cansado, mas está orando de coração, está cantando de coração, fica sentado. Eu vou sentar. Tudo bem? Só lembrando disso. Mas não fazer porque é obrigação. Eu sigo esta tradição. Talvez hoje ninguém aqui, ninguém está discutindo jejum, mas nós discutimos outras coisas. Discutimos forma de culto, como que tem que ser o culto. Existem diversas formas de culto. Já viram cultos em igrejas evangélicas na África? Já viram? É totalmente. Nós recebemos na igreja uma vez um grupo de mulheres da África que vieram cantar, conjunto feminino lá da África. E como é diferente a forma que elas fazem. Nós discutimos a linguagem, como é que tem que falar. Nós discutimos quem pode participar, quem não pode participar. A gente fica discutindo isso. Nós discutimos o que é certo ou errado com base naquilo que nós sempre fazemos, porque o novo não tem lugar. Tem que ser assim, é certo porque nós sempre fizemos isto. E Jesus olha para nós e nos pergunta silenciosamente: vocês estão fazendo isso porque me encontram ou porque aprenderam assim? O novo não cabe no antigo, porque o novo está atento ao tempo de Deus. Jesus responde com uma imagem surpreendente. Ele diz assim: vocês acham que os convidados de um casamento jejuam enquanto o noivo está com eles? A gente vai no casamento da Jéssica. Aí está aquela festona, música do Zeca Pagodinho, aquela coisa toda. E está lá a Cleide. Aí vai, o que foi, Cleide? Não, estou de jejum. Eu tirei festa de casamento, jejum. É isso que Jesus está colocando. E essa imagem não é aleatória. Na Bíblia, o noivo é símbolo da presença amorosa de Deus. A palavra jejum, no aramaico, está de luto. Está ligado a isso, uma pessoa que está de luto. Então, jejua porque está de luto. Jejum é prática de alguém que espera alguma coisa. Jejum é linguagem de ausência. Está faltando alguma coisa na minha vida. Jejum é gesto de quem clama por algo que ainda não chegou. E Jesus está dizendo: o que vocês esperavam já chegou. O noivo chegou. Eu sou o noivo. Essa é uma das figuras de Jesus. A igreja é chamada de a noiva de Cristo. O reino de Deus não é apenas uma promessa para o futuro. Nós não estamos esperando o reino de Deus. Ele começou agora, quando Jesus Cristo veio. Jesus veio inaugurar o reino de Deus. Ele se manifesta na presença, no encontro, na mesa compartilhada. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali estarei com eles. Esta é a presença de Jesus conosco. Ele disse: eu estou com vocês todos os dias. Isso é festa. Jesus não nega o jejum. Ele não está falando mal do jejum. Jesus iniciou seu ministério orando e jejuando por 40 dias, lembra? Então Jesus, ele jejuava. Não tem a menor dúvida. O que ele está dizendo? O jejum não é simplesmente uma regra, uma exigência, e não é hora de jejuar neste momento. Isso nos ensina algo que é profundamente libertador. Espiritualidade não é repetir práticas. Espiritualidade é discernir o tempo de Deus. Meus irmãos, este momento, este culto, é hora de festa. Eu não gosto muito da palavra culto, eu gosto da palavra celebração. Nós estamos celebrando. É muito de alegria. Dizer que Deus continua sendo bom, Jesus é bom, e tantas outras coisas que a gente canta aqui, que a gente ouve aqui, que a gente fala aqui. A gente pode ter fé, pode ter esperança, porque Jesus está aqui. Tem aquele momento de alegria. Culto, meus irmãos, culto não é funeral. Há um autor que eu gosto muito, ele conta que ele estava numa igreja, estava a mãe e o filho dela sentado no banco olhando para trás. E a criança estava assim, mexendo com todo mundo, sorrindo. Oi, 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 oi. Aí a mãe deu um beliscão na filha e falou assim: fica quieta, igreja não é lugar de rir. Ela não entende nada de igreja. Sabe que os teólogos antigos, na Idade Média, discutiam se Jesus riu alguma vez. E tinha gente que falava assim: não, Jesus chorou, a Bíblia fala que Jesus chorou, mas nunca fala que Jesus riu. Você acredita que Jesus nunca riu, nunca deu uma boa lugar? Ele que era festeiro.
Primeiro milagre dele, ele fez numa festa de casamento. Os inimigos de Jesus chamavam Jesus de beberrão, de glutão, comia muito. Jesus gostava de uma boquinha, só de uma boquinha livre. Pessoal, eu acho que Jesus, cada um imagina o Jesus que você quiser, mas eu imagino um Jesus alegre. Meu pai era muito brincalhão. Meu pai era piadista, era brincalhão, ele sempre tinha uma tirada legal. E a minha visão de Deus sempre foi essa visão. Deus nunca foi uma pessoa brava comigo. Nunca foi uma pessoa que está sempre querendo me pegar na esquina. Sempre de olho para catar meus errinhos. E Jesus era igual ao Pai. Jesus, quem vê a mim, vê ao Pai. É o que Jesus diz. O problema da religião rígida é que ela trata todos os tempos como iguais. Mas Deus não age sempre do mesmo jeito. Há momento de festa. Culto é momento de festa. Culto é momento da gente... Oba! Quem que não gosta de ir numa festa, né? Festa coisa boa. É sempre bom comer coisa gostosa. Quem que não gosta? Culto é isso, gente. Culto não é funeral. É lógico que às vezes a gente vem para a igreja com problemas em casa, problemas financeiros, etc, etc. Mas quantas vezes eu fui confortado, eu fui triste para a igreja e sair alegre. Talvez hoje Deus esteja querendo fazer algo novo na nossa igreja. Talvez novas perguntas estejam surgindo. O mundo está fazendo perguntas. Talvez novas pessoas estejam chegando. E talvez novas dores estejam sendo trazidas. E em vez de perguntarmos o que Deus está querendo fazer, muitas vezes nós perguntamos, tem que ser como sempre foi. Tem que ser como antes. Jesus nos convida a discernir a presença do noivo. O noivo está aqui. E onde o noivo está, a vida se reorganiza. Deus está, Cristo está comigo. O novo não cabe no antigo, porque o novo precisa de novo. Desculpe a redundância aqui. O novo precisa do novo. Então Jesus contou duas pequenas parábolas. A primeira, ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha. Não sei se alguém já tentou. Por quê? Pensa naquele tempo. Você compra um pano novo, nunca foi lavado, e pega uma roupa velha que já foi usada muitas vezes. Quando você remenda, né, a roupa nova com o pano velho, o que acontece? A roupa nova estica, né? E arrebenta. A segunda figura é a seguinte: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Aí eu coloquei uma figura de um odre. Naquele tempo não havia garrafas, etc. Eles colocavam num odre de couro, de animal. Né? E quando o couro vai ficando velho, a gente percebe isso com as roupas que a gente usa, o banco do carro, ele vai ressecando, vai ressecando, vai ressecando. Aí você bota o vinho, né? O vinho está vivo. O vinho fermenta, porque ele é novo, está fermentando. E aí ele se expande. E aí o que acontece? Estoura o odre e ele se perde. Né? Odres velhos são rígidos e ressecados. Não tem flexibilidade. O resultado não é conservação da tradição, mas a perda total. Perde-se o vinho e perde-se o outro. Né? Então, percebam algo que é importante. Jesus não chama os odres de maus. Não está falando odre velho, odre mau. Ele apenas diz que aqueles odres já cumpriram o seu papel, já serviram muito, mas agora eles não servem mais. Há estruturas que foram importantes no passado, mas que se tornaram destrutivas quando elas se tornam absolutas. O importante é seguir a tradição. Nós sempre fizemos assim. Aí é um perigo. Né? É como... Você já experimentou? Se você tiver uma televisão com mais de 40 anos, se você ligar essa televisão hoje, o que acontece? Não funciona. A televisão de 40... Sabe aquela televisão de válvula? Né? Preto e branco. Você colocava bombril na antena para tentar melhorar a imagem.
Tem gente aqui que não faz nem ideia do que eu estou falando. Não funciona. Ela serviu quando eu era criança. Assisti muito National Kid. Aquela televisão. Mas hoje não serve, não serve. Não é perseguição, não é ataque. É incompatibilidade. Não é mais compatível com o que existe. Muitas crises na igreja da atualidade, estou falando de igreja no geral, não são crises de fé, mas crises de estrutura. Nós queremos manter os odres velhos, que estão ressecados. Olha, isso funcionou, não funciona mais. Hoje pela manhã, a gente estava falando aqui de culto ao ar livre. Não sei se alguém já participou de culto ao ar livre. Era muito comum. Mas já naquele tempo, eu participei de culto ao ar livre, que as pessoas jogavam bombinha lá no meio da reunião. Uma coisa terrível. Outros zombavam. Mas as pessoas nem param. Ninguém não chama mais atenção. Esse odre está velho. Existem outras maneiras de alcançarmos a nossa sociedade nesse tempo. Muitas vezes nós queremos ser simplistas, respondemos questões complexas com respostas simples demais. Por que não? Porque é pecado. Por que não? Porque a Bíblia diz. Espera aí, mas a Bíblia está dizendo isso mesmo? Vamos ler juntos? E eu poderia dar um monte de exemplos disso, né? Então, nós tentamos acolher pessoas reais com modelos idealizados. Nós imaginamos um modelo, mas as pessoas são reais, têm problemas reais, têm situações reais. Tentamos anunciar um evangelho vivo com categorias que não trazem mais vida. Usamos figuras que não trazem mais vida. Então, a gente culpa o mundo, a gente culpa a cultura, a gente culpa os jovens, a gente culpa a sociedade, porque não alcançamos a nossa cultura. Mas Jesus é claro, o problema não é o vinho, o problema não é o evangelho. O evangelho é maravilhoso, sempre foi e sempre será. O problema é que as estruturas que nós usamos não cabem mais nessa mensagem de Deus. Então, o novo não cabe em certas estruturas. O vinho novo é para odres novos. Alguém pode perguntar assim, então vamos abandonar tudo, toda a tradição, todos os costumes? Não. Jesus não manda jogar fora o passado. Ele manda discernir o que precisa ser renovado. Nós precisamos discernir o que precisa ser renovado. Eu falei do culto de oração presencial. O culto online é uma maravilha, atinge pessoas. Eu vejo lá minhas mídias sociais, pessoas que eu não conheço. Uma média de 1.200, 1.300 pessoas que eu não faço ideia de quem são. Mas faz falta a gente olhar na cara do outro, estar junto, abrir o coração, chorar com o outro. Isso aconteceu dezenas de vezes em reunião de oração. A gente parar um estudo, etc., para ficar ali orando pela pessoa. Isso é maravilhoso. Abraçar alguém, chorar com ela, rir com ela, ouvir as bênçãos, ouvir os problemas. Isso é uma tradição, uma grande tradição. Nós não podemos perder. Mas existem outras coisas que não dão certo, né? O vinho novo é posto em odres novos. A fidelidade ao evangelho não é preservar estruturas, mas preservar o movimento do reino. O reino de Deus está se movendo. A fidelidade ao evangelho é isso. A igreja não é um museu. Museus existem para preservar coisas mortas. A igreja é um corpo. Os corpos vivos crescem, mudam, se adequam. Quando a igreja se recusa a mudar, ela não se torna mais fiel, ela se torna frágil, porque a gente vai perdendo pessoas. Pessoas estão procurando respostas, estão procurando uma nova realidade. Então a gente tem que ser assim, meus irmãos. Nós estamos vivendo uma outra realidade. Então nós temos que nos adaptar à luz do evangelho, que não muda, é o vinho novo, é o vinho novo. O reino de Deus se parece mais com uma casa viva. Gente entrando, cadeiras sendo arrastadas, móveis mudando de lugar, para que todos caibam à mesa. É igual aquela festa de fim de ano, que vai a família toda lá para casa da gente, tem que ajeitar para caber todo mundo. Isso é igreja, isso é o reino de Deus, cabe todo mundo. E o evangelho continua mantendo o seu poder.
Pois bem, gente, era isso que eu queria deixar para os irmãos aqui esta noite. A minha oração é que nós possamos servir este banquete do reino de Deus. O noivo está à mesa, Jesus está à mesa. E o vinho, o vinho é novo e para todos. Este novo vinho, esta figura do Evangelho, é para todas as pessoas. Você pode dizer amém? Amém.